Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje, a nossa convidada é a Tatiane Evaristo, presidente da CIT, e que no primeiro bloco falou um pouco sobre a entidade, sobre o comércio, sobre os produtos oferecidos e trouxe algumas informações importantes. Estagiário, busca do emprego. Então, você tem alguma dúvida com relação ao emprego, você é estudante, é comerciante, quer desenvolver a sua empresa, procure a associação comercial, que eles têm um trabalho ali bem importante que está sendo implementado. Tatiane, fala agora sobre, eu vou começar esse segundo bloco com um tema que sempre gera polêmica, Zona Azul. Nós tivemos Zona Azul, depois ela ficou um tempo sem funcionar, voltou, a pandemia tirou a Zona Azul de novo, e agora nós estamos num debate aí sobre a questão da Zona Azul, né? Tem os que defendem, aqueles que não. Você, como uma representante de entidade, fala pra gente a sua visão sobre a Zona Azul. E parece que vocês fizeram uma pesquisa, um levantamento também. O que esses números mostraram para vocês? Eu defendo muito a Zona Azul. E não defendo nem pensando em, é difícil de estacionar. Eu defendo baseado na economia. Se você olhar todas as cidades, até menores que Tupã, já tem a Zona Azul. Por quê? Porque é essencial essa reciclagem, inclusive, do estacionamento ali. Hoje o comerciante, ele não está só tendo, o problema dele não é só a loja do lado, esse é meu concorrente, não, ele está concorrendo com a Lacaxina, com a disponibilidade do seu cliente estar na casa dele fazendo uma compra sem sair de casa, no conforto de pijama. Então, como que eu posso facilitar, como que eu posso encantar esse cliente para ele querer vir até mim? Primeira coisa é estacionamento. Então, se um estacionamento às 7h30 da manhã, às 8 da manhã, na Avenida Tamoios, já está cheia de carro, quem vai ter coragem de sair de casa para parar ali? Então, a associação tem batido muito nessa tecla, junto com o sindicato, junto com os comerciantes, porque isso é essencial para o comércio. E é sim um assunto que gera polêmica, porque alguns falam, a economia já está difícil, vai fazer o teu cliente pagar ali R$2, R$3 para estacionar? Vou, porque aquele que quer de fato comprar, vai pagar uma taxa pequena dessa para ficar 1 hora, 2 horas e depois vai seguir a vida, vai continuar trabalhando. Agora, um comércio onde a rua fica ali, às vezes funcionários, às vezes uma pessoa que está ali parada, conversando, vai ali e deixa o carro, isso não faz sentido para o comércio. E a gente defende muito que a prefeitura, a gente tem conversas agora com o Renan, com o antigo prefeito também, porque a gente defende porque isso é essencial para a economia. Então o prefeito tem que pensar na economia, naquela engrenagemzinha ali que vai girar, você tem que pensar no bem-estar do seu cliente. Então a gente fez a pesquisa sim, não fizemos pesquisa só com os nossos associados, fizemos sim na parte ali digital, Instagram, WhatsApp, que deu lá seus 90% também de a favor, mas a gente foi também para os lojistas, ligamos, conversamos e estamos ali, desde ramos de uma padaria, um restaurante, uma loja, na Tamoios, nas adjacentes ali, porque não é só Tamoios, né? Todas as ruas ali que faz parte disso. E da minha pesquisa ali, que a associação fez junto com o sindicato, 96% é a favor. Com quem que vocês conversaram, Tatiana? Vocês conversaram com toda a população? A gente conversou muito com o empresário, a associação está ali defendendo o interesse do empresário, sim. Mas aí, fora essas pesquisas, faça uma pesquisa da parte econômica, o que interfere isso numa cidade, de fato, sabe? O que vai gerar de economia para esse comércio? As cidades ali em volta da gente, todas têm. E aí é importante também o tipo de fornecedor, porque como o presidente da associação, eu fui falar com as outras associações da região, analisar o fornecimento que eles têm ali, essa empresa é boa? Qual que é o problema que está trazendo ali? Porque quando você vai contratar alguém, e a gente torce para que isso aconteça, você tem que saber quem você está contratando. Vai contratar uma pessoa que vai trazer mais problema? Às vezes a tecnologia vai vir aqui para ajudar, mas tem ali os pormenores. Vamos entender os sistemas, vamos fazer um negócio justo para a população, um negócio que de fato funcione. Então assim, continuo nessa minha batalha, nessa minha bandeira azul aqui, representando a associação comercial, representando uma loja e outros comerciantes, então continuo na torcida para na nossa conversa a gente vir aqui e falar assim, a Zona Azul foi implantada, está sendo um sucesso, essa é a minha torcida. A gente fala muito do comércio de Tupã ser uma referência para a região, né? Até quando a gente fala da Zona Azul, a gente vê a dificuldade, a pessoa vem uma vez, duas, o tanto que ela fica rodando ali para estacionar, ela já gastaria os R$2 que ela vai ter ali para pagar. Fato. O comércio de Tupã, qual que é a representatividade dele na nossa região, Tati?
O comércio de Tupã, a nossa região é muito forte, e inclusive por causa disso as nossas promoções também são fortes, porque a gente consegue atrair as nossas micro-regiões aqui, o pedágio ali interrompendo o seu caminho para Marília, né, a gasolina subindo de preço de fato, então acaba atraindo essa micro-região para a gente, mais um fator importante para você ter estacionamento para essas pessoas, porque não existe estacionamento no centro, não existe, às vezes as grandes cidades você vê algumas plaquinhas, Tupã não tem esse espaço. Então é preciso se organizar para isso. A promoção da associação, quando ela já faz inclusive pensando nessa micro-região, a quantidade de prêmios, a quantidade de bonificações, tudo isso é pensado nessa micro-região, porque a gente tem capacidade para atingir. Então você empresário, se você não está atingindo, se você não está fazendo, por exemplo, uma propaganda em rádio, ou patrocinando uma propaganda no Instagram, online, digital, para chegar nessa micro-região, você está perdendo um público muito importante. Você falou de promoção, né? A associação é conhecida também pelas promoções que realiza. Fala um pouco para a gente, então, das promoções que vocês fazem durante o decorrer do ano. Quando você perguntou de produtos, serviços que as associações falou, eu fiz questão de não falar da promoção. Deixar para exatamente, porque às vezes você conhece a City pela promoção de Dia das Mães e de Natal. E é um carro-chefe, e é importante. Às vezes muita gente fala assim, mas quando vocês vão dar um carro, vão sortear um carro? Mas quem dera, esse é meu sonho, sortear um carro. E a gente depende da participação do empresário. A associação só é o que é, e só vai crescer, e só vai poder sortear um carro se tiver a participação do empresário. Então até nas promoções, a gente veio tentando mudar um pouquinho. Cobra-se muito da gente fazer algo mais tecnológico. Em vez de você estar preenchendo o cupomzinho ali, fazer igual um shopping, que vai ali com o seu CPF, já... Mas qual que é a diferença? Um shopping tem uma mocinha, um quiosque para te ajudar uma pessoa de mais idade. O nosso público-alvo aqui, a população de Tupã é uma população, né, mais idosa, que precisa de acesso a essa promoção. Então eu não posso simplesmente mudar se eu não der uma solução para isso. A promoção desse ano vem riquíssima, já estamos começando aí, Dia das Mães e Namorados, a gente sempre casa elas duas, são datas muito próximas, não faria sentido. Fortes, né? Fortíssima. Dia das Mães é o segundo Natal, né, para o comércio. E esse ano a gente trouxe algumas mudanças aí, então a gente sempre sorteava vale compra, uma bis, né, coisas diferentes. Esse ano a gente vai sortear uma viagem. Legal. Muita gente, muitas associações e muitos mercados, né, bastante empresas têm feito isso, porque a tão sonhadas férias, às vezes você não consegue se organizar, né? Então eu estou tentando investigar isso, já quase um ano que a diretoria está ali nessa batalha e finalmente esse ano saiu. Então vai ser sorteada uma viagem para Porto Seguro, estão sabendo aqui em primeira mão, a gente nem divulgou esse direito ainda, os cupons estão sendo distribuídos a partir de hoje, inclusive, então vai ser com acompanhante para Porto Seguro. Aí você fala, ai Tati, eu trabalho, não vou ter férias. Você tem um ano, você vai se organizar, não tem importância. O ganhador dentro de um ano ele pode se programar. Exatamente, então assim, a gente fez questão, eu quis casar esses detalhes, porque eu não quero que a pessoa ganhe e fale, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu quero que a pessoa ganhe e fale, vou para Porto Seguro. Né? Vou vender a minha viagem, isso, exatamente, eu vou lá, eu vou tomar uma água de coco e mandar uma foto para a City, entendeu? É esse o nosso plano. Então a gente vai sortear a viagem com acompanhante, Porto Seguro, mas além disso a gente ainda vai sortear os vales compra aqui no comércio. Isso foi algo que foi muito bacana, começou ano passado e foi muito sucesso, tanto para os proprietários, para os empresários que aderiram, quanto com a população. O feedback que chegou até a gente, pelo menos, foi 100% positivo. Atraiu o empresário, porque se eu vou sortear R$5.000 em vale compra, esses R$5.000 vai voltar para onde? Para Tupã, para o comércio daqui, e mais para o comércio que entrou na promoção. Então você ganhei um vale compra de R$500, vou ali na loja X. Se a loja X não entrou na promoção, você não pode usar. Então por isso que a gente fala, entre na promoção, que você vai abrir os caminhos para sua venda maior. Se a pessoa ganhou um vale compra de R$50, dificilmente ela vai gastar só R$50 na sua loja, ela vai gastar mais. Dê a chance, contanto que você tenha produto, que você tenha atendimento, que você encante esse cliente lá dentro. Então assim, o Vale Compra continua com força total e a viagem para casar ali, Dia das Mães, Dia dos Namorados, uma promoção mais robusta, mais forte, que inclusive o sorteio esse ano, em vez de ser lá dentro... Novidade, né? Outra novidade. São os prêmios, a segunda é o sorteio. O sorteio. Todos os anos a gente fazia 2 sorteios, um no Dia das Mães, um no Dia dos Namorados. A gente vai fazer um sorteio só, porque a gente não quis fazer dentro da associação comercial, a gente vai para a rua. O nosso objetivo não é se aproximar do empresário, não é se aproximar dessa população, então vamos lá para a rua. Vamos mostrar, vamos pegar alguém da rua ali para pegar o cupomzinho com a gente, sabe? Então vai estar ali, ó, todo mundo na rua, num sábado de manhã, já tá tudo organizadinho aqui, vai estar ali com uma piscina
de cupom pra gente jogar, tipo o Silvio Santos mesmo, vai ser ali, ó, jogando pra gente conhecer os sorteados. E tem mais uma novidade, esse ano tá vindo recheada, assim, voltamos com a raspadinha. Não sei se você lembra, Rogério, mas muitos anos atrás... Lembro, achei bem interessante. Não era bacana? Prêmios instantâneos. Exatamente. Quando a gente fez há 1000 anos atrás, não me lembro o ano, não estava em Tupã, eram com prêmios. Então tinha aquele monte de bola da associação, boné, vários prêmios assim. Esse ano a gente quis dar o quê? Dinheiro. Então você tá ali, você foi numa loja, pegou o cupom, antes de você preencher para você concorrer à viagem, vale compra, você já raspa ali e pode ganhar prêmio instantâneo. Chances, então. 2 chances. Você vai usar, tem prêmio de R$10, R$20, R$30, R$50, que esse dinheiro volta para o comércio, porque aí ele ganhou R$10 ali. Ele usa de vale compra para a próxima compra dele, ele tem ali para usar. E aí pega, preenche o cupomzinho, manda para a urna, ainda tem mais uma chance de ganhar uma viagem no valor de 7 mil para Porto Seguro. Então a gente veio tentando trazer, a gente não conseguiu ainda uma tecnologia absurda, mas a gente vai tentando trazer melhorias, diferenças, e a gente precisa do feedback, né? Ouvir da população, ouvir do comerciante, Tati, maravilha, Tati, não achei legal, porque já mesmo vai vir Natal, a gente acha que não, mas já a gente já tá com o pezinho no Natal e pensando em mais novidades para o comércio. Achei muito interessante. Então, essas promoções são desse primeiro semestre, carro-chefe, né? Depois a gente vai ter a oportunidade em outros momentos de falar Dia dos Pais, tem também Natal e Black outras coisas que vão Friday. surgir. A Black Friday Exatamente, também, né? A gente Então, tem um calendário recheado e tem inclusive algumas coisas bem bacanas para o próximo semestre também. Legal, então a gente vai voltar a falar sobre esses temas em outra oportunidade. Combinadíssimo. Tati, uma coisa que a gente percebeu aqui foi nos últimos anos a chegada de grupos, né, na nossa cidade, de franquias, de empresas, né? E muita gente vê isso como algo importante, a valorização da cidade. Os últimos são, por exemplo, a chegada das farmácias, dos grandes grupos. Sim. E a rede McDonald's, né? Que as pessoas falavam, onde tem o McDonald's, a cidade tem um novo aspecto ali, né? Então, como é que você vê isso, né? Existem também aqueles que veem isso com uma preocupação. Esses grandes grupos trazem aquela coisa formatada ali, conseguem comprar muitas vezes de uma outra maneira. Sim. E criam uma concorrência um pouco diferente ali. Sim. Como é que você vê isso do lado positivo e como é que o comerciante precisa se preparar, porque é uma realidade que não tem volta. Não tem volta. E eu torço que não tenha mesmo. Eu torço pelo desenvolvimento da cidade, eu torço que muitas empresas, muitas indústrias olhem para Tupã com o olho, nossa, que bacana. Essa cidade tem capacidade para receber mais, porque a população está ali, está crescendo, a economia está crescendo. Então, sou super a favor, gere emprego, ver outros concorrentes desses, já vem com os outros olhos a cidade, então a cidade só tem a ganhar. Lojas, magazines, nós tivemos também. Também. Tivemos a loja 100, né? Exatamente. Quantos empregos geraram se você colocar só essas empresas aqui, sabe? Então isso é incrível. Aí tem o outro lado da moeda, que são lojas menores, com uma capacidade menor de compra, uma capacidade menor de entrega ali no preço. Como que você vai fazer? Como que você vai sobreviver? Como todo mundo, como mesmo que essas grandes indústrias não tivessem aqui, só tem um caminho para sobreviver hoje. O caminho é você investir. E eu não falo investir em dinheiro, você investir em treinamento, você investir seu tempo, você treinar a sua equipe, você tá frente a frente, ali, corpo a corpo com ela de fato, e você encantar o seu cliente. Hoje, não precisa estar presente aqui, mas, por exemplo, roupa, sapato, óculos, absolutamente tudo, você vem lá da China, não precisa estar instalado aqui em Tupã. Então como que eu vou concorrer com esse cara que muitas vezes vende o produto num valor que nem eu compro, mais barato do que eu estou comprando para minha loja? A qualidade é a mesma do produto? Não é. O caimento é o mesmo, a durabilidade é o mesmo? Não é. O atendimento que ele vai ter, falando com uma máquina ali, recebendo o tamanho errado, achando que é um tecido e recebendo um poliéster quente, horroroso, é o mesmo? Não é. Então, assim, você tem que encantar o seu cliente, você tem que mostrar as qualidades do seu produto. Ele tem que perceber isso. Ele tem que ver isso. Então, quando a gente estava falando ali atrás sobre a oratória, sobre o teu poder de venda, você tem que conhecer teu produto, você tem que escolher seus fornecedores e você tem que passar isso para o seu cliente. Ali na loja, por exemplo, eu tenho clientes que estão ali desde, a loja tem 48 anos. Por que estão ali? Porque só tem roupa ali no Doidão? Não, porque tem um atendimento, porque conheci o papai, porque foi o primeiro crediário, tem uma história, a gente tem um vínculo, a nossa cidade permite isso pra gente tem esse vínculo com o nosso... Não é só o produto, né? Junto com o produto, muitas vezes a gente vai num lugar comprar meio que automático, você conhece o vendedor, Exato. Você vai na padaria, você vai num posto de combustível,
porque o atendente ali te trata bem, Exato. ele brinca sobre futebol, e você nem percebe que você está indo ali, porque aquilo te conquistou, junto com o combustível, né? É isso mesmo, eu acho que a qualidade do seu produto é essencial, então você está investindo em bons fornecedores é essencial, mas a tua preocupação não pode ser preço. Nossa, eu não consigo concorrer com grandes lojas. Você não precisa combater no preço, você precisa encantar o seu cliente no seu atendimento, aproveita o condicional, aproveita as possibilidades que a cidade pequena... A comodidade de receber em casa, né? É isso, exatamente, então aproveita, a gente tem que achar meios disso, e não interfere em nada um McDonald's vir, uma loja 100 vir, você tem que fazer o seu. Então, independente de quem vai abrir do seu lado, pode ser a melhor loja do Brasil, você vai continuar sobrevivendo se você continuar fazendo o seu. Acredito muito nisso. Isso é importante. Eu tenho um exemplo assim, na parte de alimentação. Tem uma empresa que eu gosto de comprar os lanches, porque eu vi um diferencial. Eles colocam numa embalagem que é de papel, e você produz ali algo que não vai poluir o meio ambiente. Tá vendo? Aquilo me encantou. Então, toda vez que eu peço, eu tenho essa questão da consciência ambiental. O valor, né, eu que compro aquilo. ali. É isso. E eu aprendi a fazer essa compra devido a isso. Então, foi um diferencial Exato. da loja que me conquistou. E você percebe que não foi o valor financeiro, é o valor que aquela empresa passou para você. Exatamente. Né? Então, é isso, não é só o valor ali, o dinheiro, quanto vai custar. Tem gente que o foco é só esse. Aí você vai falar, você quer esse cliente, esse tipo de cliente? Às vezes não é o seu foco, não é o seu perfil, não é o seu público, e tá tudo bem. Tem cliente para todo tipo de loja, para todo tipo de produto, a gente tem que fazer o nosso. Tati, a gente está indo meio para o final do programa, mas... Falo bastante, né, Rogério? Eu adoro esse assunto. Mas tem muito conteúdo, isso é muito importante, a gente entender, né, o nosso próprio comércio. A tecnologia, ela é algo irreversível em todas as áreas. A gente hoje tem na medicina a tecnologia, na educação. Quem imaginava que assistir uma aula sem professor presencial, né, em casa? Consultar um médico, nós vimos na pandemia a telemedicina. Para o comerciante em geral, para quem trabalha, para quem lida, quais são as dificuldades ou obstáculos e também quais as possibilidades que ele nos oferece, a tecnologia? Falava-se muito do fim do varejo presencial. Até ano passado, esse era o grande lobisomem ali, né? Todo mundo falava, isso vai acabar. Se você não tem um site, acabou, você precisa vender online porque a loja física vai acabar. Eu nunca acreditei nisso, eu sempre achei que tinha que andar paralelo. Em Nova York, nesse ano, quando tem a feira ali do varejo, que fala-se muito, que te mostra as tendências, eles falaram o contrário. O varejo vai ter que saber usar a tecnologia a seu favor, para encantar esse cliente que cada vez quer mais, ele quer entender mais, ele quer mais informação, que está muito fácil o acesso. Então, acho que a tecnologia, você tem que saber usá-la. E é isso que a associação tem trazendo muito para a gente também. Muito curso sobre isso, para preparar. E às vezes não é curso só para como abrir esse aplicativo, como que você vai fazer essa postagem, não é só isso. Como que você integra isso tudo, como que você usa a seu favor. Então você tem que estar atento a tudo isso. Você tem online um monte de curso, tem a associação está ali para te ajudar, o sindicato entrando com a associação, investindo nesse conhecimento para a população. Então a tecnologia ela traz um cliente diferente, com mais capacidade de pesquisa, capacidade de informação, então você tem que saber atender esse cliente e tem que trazer empresas diferentes também, que vai atender você de forma diferente e entregar um valor que para você faz mais sentido. A tecnologia tem que estar para agregar. E se você de fato não saber usá-la, você vai morrer? Talvez não, você não vai fechar as suas portas, mas você vai ficando cada vez mais para trás, não faz sentido. A gente tem que andar com aquilo que nos dá. Eu acho que o Covid, né, tudo aquilo acelerou os nossos passos. Isso era inevitável. Era inevitável. Muito rápido, né? Foi muito processo, rápido, né? Foi e vai ser muito mais rápido agora, porque deu um boom e as empresas estão sabendo usar cada vez mais. Então, se você não sabe nada, procura a associação, procura os próximos cursos, procura alguém, contrate uma empresa para te ajudar, porque você precisa. Nem que for uma parte de financeiro, precificação, e às vezes não estou falando só da imagem do Instagram, é tudo lá atrás. Você tem a empresa na palma da sua mão, você sabe onde você está ganhando dinheiro, onde você está perdendo, seu estoque está controlado, isso de qualquer ramo. Então, a tecnologia está ali para ajudar a gente. Então, a gente tem que ter ferramenta certa, conhecimento certo para o seu negócio poder deslanchar cada vez mais. Pô, eu tenho várias outras perguntas, mas não deu tempo da gente fazer. Queria saber o que você acha da questão do horário, né, que está um debate no Congresso aí, 5 dias por semana, Sim. 4, 6, saber um pouco mais sobre essa questão da tecnologia, mas é bom porque fica para um outro momento. Já Vai fica ser o um convite prazer. para você voltar aqui e trazer integrantes da diretoria para a gente falar um pouco sobre a nossa associação. E para terminar, já né, despedindo de você, mas eu queria que você deixasse aí um convite para aquele comerciante que está desenvolvendo o seu trabalho, aquele jovem que quer empreender, como buscar a associação para poder ter um apoio ali para iniciar ou dar continuidade aos seus trabalhos.
Primeiro de tudo, olha o Instagram da associação, olha o site, ligue pra gente, conheça, vá nos cursos. O último curso que a gente tem é um curso que custa R$3.000, a gente cobrou R$20. A chance está ali para você melhorar, treinar a sua equipe e treinar, renovar o seu conhecimento. Então, se você não faz parte da associação comercial ainda, faça. Nem que for para conhecer um primeiro curso, o próximo curso de oratória, por exemplo. Você que é estudante, que quer entrar no mercado de trabalho, às vezes não sabe nem que ramo você vai trabalhar, então você tem que começar a dar os primeiros passos. Procura a associação também, que a gente consegue fazer um link aí entre o empresário e essa mão de obra que está começando, mesmo você que tem experiência procurando emprego, a gente consegue te auxiliar também. A associação comercial só existe se o empresário estiver ali dentro, se o comércio, se a indústria estiver ali dentro. Se fizer sentido, a gente não está ganhando um salário com isso, a gente não está gerando ali. O nosso objetivo é fomentar a economia de Tupã, é o único objetivo. Isso só faz sentido se a gente estiver andando na mesma direção e junto. Então, meu convite para você que não faz parte das promoções, que não faz parte dos cursos, procure a associação. A gente está trazendo cada vez conteúdo mais rico e importante para o nosso comércio, para a nossa indústria. Tatiana Evaristo, presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupã, muito obrigado pela sua vinda, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Trazendo aí novidades, a gente percebe pelo dia a dia aí como vocês estão buscando trazer alternativas e isso é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada, Rogério, obrigada, é um prazer estar aqui. Eu falo muito, eu sei, mas a gente volto com mais novidades da associação, quem sabe uma promoção mais quentinha, um curso mais importante ainda para a cidade. É um prazer poder trazer essa informação para a nossa cidade. Obrigada. Obrigado mais uma vez e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós falamos sobre o nosso comércio, sobre possibilidades e oportunidades, e isso é muito importante. Ficou com alguma dúvida? Procure a Associação Comercial aqui na Praça da Bandeira, busque informação. A informação sempre foi uma ferramenta de mudanças e uma possibilidade de ascensão, de melhoria e de desenvolvimento. E no mundo de hoje, ainda mais. Então fica aí a dica para você. Procure informação e a Associação Comercial é uma das nossas entidades que oferece informação e apoio. Obrigado pela sua participação e continue com a TV Câmara, uma TV a serviço da população. Até mais!